Liu, você conhece Fujiko Fujio? Fujiko Fujio? Parece nome de um cachorro fujão. Hahaha. Fujiko Fujio é o nome de uma dupla de criadores de mangá, Hiroshi Fujimoto e Motoo Abiko. Eles criaram várias séries famosas de mangá e anime, incluindo Doraemon. Ah, o robogato azul que sai de uma gaveta. Eu sempre quis ter um Doraemon para me ajudar a fazer as lições de casa. Seria incrível, né? Doraemon, de 1969, é sem dúvida o trabalho mais famoso deles, mas antes disso, em 1967, eles criaram uma série chamada Paaman. Paaman? Ele também sai de uma gaveta? Não, Paaman é o alter ego de um garoto normal chamado Mitsuo que ganha superpoderes. Ele tem algumas coisas legais, como uma máscara que lhe dá força, uma capa que permite voar e um dublê robótico, o Robocópia, que o substitui enquanto ele está fora salvando o mundo. Mas o nome Paaman tem uma origem engraçada. Engraçada como? O nome Paaman vem de uma expressão japonesa antiga, kuru-kuru-pá, que era usada para dizer que alguém era meio biruta ou lelé da cuca. Mas, com o tempo, e a onda do politicamente correto, perceberam que essa expressão podia ser meio ofensiva, então foram mais cuidadosos com ela. Ah, então ele é o super lelé da cuca? Hahaha. E sabe o que mais? Paaman até foi exibido no Brasil nos anos 1970, com o nome de A Super Dínamo. Ele fez sucesso na época, mas o Doraemon só apareceu nas telas brasileiras muitos anos depois. Super Dínamo. Eu já ouvi falar disso. Meu avô disse que assistia quando era criança. Tem mais uma coisa interessante sobre Paaman e todos os super-heróis daquela época. Eles sempre mantinham sua identidade secreta para poder combater o crime no anonimato. Isso era uma grande responsabilidade, e não era diferente para o Mitsuo, o Paaman. Tipo Clark Kent e o Superman? Exatamente. Mas o segredo dele trazia alguns problemas. Como ele tinha que se desdobrar para trabalhar à noite como a Super Dínamo, acabava não conseguindo se sair bem nos estudos. Levava bronca da mãe, do professor e os amigos zombavam dele. Era um grande dilema para o Mitsuo. Nossa, que barra! Ele tentava salvar o mundo à noite, e de dia era só mais um aluno tentando não dormir na aula? Sim, isso fica bem claro no último episódio da série, onde Mitsuo quase desiste de ser a Super Dínamo. Ele estava exausto de tentar equilibrar as duas vidas, e a pressão de não conseguir ser bom nos estudos pesava muito. Mas, no final emocionante, prevalece a boa índole do Mitsuo para continuar ajudando as pessoas, mesmo sem ser reconhecido por isso. Poxa, então ser super-herói não é só glamour, tem que estudar e tudo. Aposto que se ele tivesse um Doraemon tudo ia ser mais fácil, né? Com certeza, Liu. Como eu falei, Super Dínamo foi um dos primeiros animes a passar no Brasil e influenciou uma geração de crianças naquela época. Então, mesmo sem Doraemon, o trabalho de Fujiko Fujio já estava deixando sua marca. Uau, eles realmente eram tipo a Liga da Justiça dos mangás, né? Só faltava um encontro épico entre eles e o Osamu Tezuka. Engraçado você dizer isso, porque Tezuka foi uma grande influência para Fujiko Fujio. Eles até trabalharam no mesmo prédio em Tóquio, o famoso Tokiwa Sou. Tezuka, conhecido como o pai do mangá moderno, era como um mentor para eles, e a amizade e troca de ideias ajudaram a moldar muitas das séries que conhecemos hoje. Então eles eram tipo um super time. O Tezuka era o mentor, e o Fujiko Fujio, os criadores de gadgets. Esse prédio Tokiwa Sou deve ter sido o lugar mais legal do mundo. Sim, Liu. Eu não duvido disso.